Sabe, o capítulo 2 do Evangelho de Marcos, ele não é só um monte de histórias soltas. Na verdade, é uma narrativa super bem construída, que mostra um conflito crescendo, sabe? Vamos dar uma olhada em como cada evento ali é um passo bem deliberado que desafia a ordem religiosa da época e leva a uma grande ruptura. Então, o nosso roteiro é este aqui. A gente vai ver como 4 encontros específicos vão construindo um argumento que, no final, muda completamente as regras do jogo. Bom, o cenário é Cafarnaum. Jesus está de volta em casa e a popularidade dele simplesmente explode. A notícia corre e junta tanta gente, mas tanta gente, que não cabe mais ninguém nem do lado de fora da porta. Esse clima todo, super intenso, cria o palco perfeito para o confronto com as autoridades religiosas. E o primeiro confronto já começa de um jeito bem cinematográfico. 4 amigos tentam levar um paralítico até Jesus, mas não tem como passar pela multidão. E o que eles fazem? Numa demonstração de fé incrível, eles sobem no telhado, abrem um buraco e descem o homem na maca e tudo bem na frente de Jesus. E a primeira coisa que Jesus faz não é curar o corpo do homem. Para surpresa geral, ele olha e diz que os pecados dele estão perdoados. Essa afirmação sobre algo que ninguém pode ver causa um alvoroço imediato, ainda que silencioso. Os mestres da lei, que estavam ali sentados, pensam na hora: isso é blasfêmia. Para eles, Jesus estava reivindicando uma autoridade que era só de Deus. Pronto, a linha de batalha foi traçada ali mesmo. Eles viram isso como um desafio, assim, inaceitável. Jesus, percebendo o que eles estavam pensando, desafia todo mundo abertamente com essa pergunta, que é simplesmente genial. Ele compara o ato invisível, o perdão, com o ato visível, a cura. Ele está prestes a usar uma prova física que ninguém poderia negar para validar sua autoridade espiritual. E aí vem a prova. Jesus manda o homem levantar e ele levanta, totalmente curado, na frente de todo mundo. A cura serve como a prova física de que ele tinha, sim, autoridade para perdoar pecados. A multidão fica em choque, dizendo: a gente nunca viu nada igual. Agora o conflito muda um pouco de foco. Deixa de ser um debate teológico e vira uma questão social. E tudo começa quando Jesus vê um homem chamado Levi e simplesmente o chama para segui-lo. E a profissão do Levi, bom, aí que está o centro da polêmica. Para a gente entender o tamanho do problema, precisa de um pouco de contexto. Levi era um publicano, um coletor de impostos. Eles não eram só mal vistos, eles eram odiados, considerados traidores, que trabalhavam para Roma e enriqueciam explorando o próprio povo. Eram párias, gente considerada impura. E o escândalo só aumenta. Levi dá uma festa em casa e Jesus vai. E quem são os convidados? Outros publicanos e pecadores. Naquela cultura, comer com alguém era um ato muito poderoso de aceitação, de amizade. Jesus não estava só conversando com os excluídos, ele estava se identificando com eles publicamente. Claro que os fariseus ficam indignados e vão tirar a satisfação com os discípulos. Jesus ouve e responde com aquela famosa analogia do médico. Ele basicamente vira a mesa e redefine toda a sua missão. Ele não está sendo contaminado. Ele é um médico divino que veio justamente para cuidar dos doentes espirituais. O próximo confronto é sobre tradição religiosa. Perguntam para Jesus por que os discípulos dele não jejuam, como era costume para os fariseus e até para os discípulos de João. Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta de Jesus vai muito, muito fundo. A primeira resposta dele é uma metáfora. Ele se compara um noivo numa festa de casamento. A presença dele é motivo de celebração, de alegria, não de luto ou de penitência. Ou seja, as práticas antigas que serviam para outro momento simplesmente não cabem mais nessa nova realidade. E para deixar isso ainda mais claro, ele usa uma imagem do dia a dia. Ninguém pega um remendo de pano novo e costura numa roupa velha, porque o remendo novo encolhe e rasga o tecido, deixando o buraco ainda pior. A mensagem dele não podia ser só uma costura no sistema antigo. As duas coisas eram incompatíveis. Isso nos leva à parábola mais famosa do capítulo, a do vinho novo em odres velhos. Pense no vinho novo como a mensagem dele, viva, que se expande. E os odres velhos são as estruturas religiosas da época, rígidas e inflexíveis. Não tem como, o vinho novo vai fermentar, e os odres velhos não aguentam a pressão, eles arrebentam. Uma mensagem nova exige estruturas novas. E agora, o conflito chega ao seu clímax.
É um desafio direto à lei mais sagrada de todas para os judeus, o sábado. Aqui, a tensão chega no ponto máximo. A cena é bem simples. É sábado, os discípulos estão com fome e, enquanto caminham, começam a colher espigas para comer. Para os fariseus, com sua interpretação super rigorosa da lei, aquilo era colheita, ou seja, trabalho. E trabalho era proibido no sábado. A acusação vem na hora. A defesa de Jesus é brilhante. Ele não fica discutindo o que é trabalho. Em vez disso, ele usa as próprias escrituras deles como argumento. Ele lembra da história do rei Davi, que quando estava com fome, comeu os pães sagrados do templo, algo que só os sacerdotes podiam fazer. A lição era clara, a necessidade humana veio antes da regra cerimonial. E então ele solta a primeira parte da sua conclusão, virando de cabeça para baixo a lógica dos fariseus. Ele afirma que o propósito da lei é servir as pessoas, trazer descanso e bem-estar, e não o contrário, escravizar as pessoas com regras e mais regras. E aqui vem o golpe final, o ponto culminante de todo o capítulo. Jesus não se coloca apenas como alguém que interpreta a lei do sábado. Ele se declara Senhor do sábado. Ele reivindica a autoridade sobre a própria lei sagrada. Esse é o ponto da ruptura definitiva. Uau! A gente viu a tensão escalar em 4 momentos-chave, né? Sobre a autoridade divina, sobre inclusão social, sobre tradição e, finalmente, sobre a lei sagrada. Cada passo foi uma quebra intencional com o sistema, construindo o argumento para essa grande ruptura. E o capítulo termina deixando no ar uma pergunta que ecoa até hoje. Quando é que as regras estão a nosso serviço e quando é que nós nos tornamos servos das regras?